Fala pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês e um vídeo que eu não queria fazer, mas estou sendo forçado a fazer porque realmente as coisas estão ficando sérias e não é novidade para ninguém que ia ficar sério. O caso Ter Stegen, vou dar minha opinião sobre o caso, tenho certeza que a minha opinião não vai agradar a muitos torcedores do Barcelona, mas vou dar minha opinião, vou ver os dois lados da moeda nesse caso aqui, vou dar minha opinião sobre a perspectiva do Barcelona, o que eu acho da perspectiva do Barcelona, o que eu acho da perspectiva de Ter Stegen. E assim, eu tenho certeza que algumas pessoas não vão entender o porquê que a minha conclusão tende a ir para o lado de Ter Stegen. Minha conclusão aqui vai tender a dar razão a Ter Stegen, tá? Eu já falei aqui no canal várias vezes, eu sou um torcedor de clube, não sou apegado a jogador nenhum. Depois de saídas de jogadores lendários do clube, e a gente acorda no outro dia e vê que o sol continua nascendo, que a chuva continua acontecendo, que você vai ter que ir para o trabalho de qualquer jeito, que você tem conta para pagar, não é para ficar chorando saída de jogadores, tá? Então, eu sou um cara de clube, sou um cara Futebol Clube Barcelona, não sou apegado a jogadores. E mas assim, tem hora que a gente tem que analisar um pouquinho certas coisas e se colocar na posição do jogador e parar de ser talvez até hipócrita e pensar um pouquinho de forma mais racional para saber se fosse você, como é que você estaria se comportando, né? Então eu vou falar algumas coisinhas com vocês aqui e já falei para vocês, né, muitas vezes aqui no canal. Ninguém precisa concordar comigo, contanto que mantenha o respeito, a gente conversa super à vontade aí nos comentários e aqui o Blogranas BR segue vivendo tranquilamente, tá? Antes de falar mais sobre o tema, eu gostaria de agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que dá o seu suporte ao canal, o pessoal que ajuda a manter o canal. Se você se identifica aqui com a mensagem do Blogranas BR e quiser ajudar a manter o canal, botãozinho seja membro, tem um vídeo aí explicando as tias, você vê o que mais se enquadra para você e você será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta para a gente falar desse caso Ter Stegen e eu espero que seja o único vídeo sobre esse tema, tá? E o próximo vídeo sobre isso daqui seja falando só da saída, mas eu espero que seja a última vez sobre isso daqui, tá? A primeira e última vez. Roda a vinheta. Bom, para quem não sabe, né, eu fiquei sabendo no instante, que horas eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui, 5 para meio-dia, 11h55 do dia 7/8 de 2025. Para quem não sabe, nesse meio tempo aí, tá saindo coisa de bola de ouro, o jogador indicado, bola de ouro, e aí nesse meio tempo saiu um comunicado do Barcelona removendo a braçadeira de capitão de Ter Stegen até o caso se resolver, né? Então vou ler até aqui o comunicado oficial do Barcelona. Declaração do Futebol Clube Barcelona. O Barcelona informa que, em decorrência do expediente disciplinar aberto contra o jogador Marc-André Ter Stegen, e desde que esse procedimento não seja definitivamente resolvido, o clube, em acordo com a diretoria, os diretores deportivos tal, e o corpo técnico, Flick e comissão, decidiu retirar-lhe, quase não sai, hein? Temporariamente a capitania a capitania de Ter Stegen, do primeiro capitão do time, tá? Nesse período, as funções de primeiro capitão serão assumidas até agora pelo segundo capitão, o jogador Ronald Araújo. Igor, e como é o nome? Expediente disciplinar veio de quê? O que é que tá acontecendo? Para quem não sabe, né? Ter Stegen vai passar por uma cirurgia, e escreveu nas redes sociais para os torcedores do Barcelona. Torcedores do Barcelona, estou sentindo desconforto, vou ter que passar por uma cirurgia, pipi, popopó. E lá, nesse post dele, ele colocou o tempo de duração que ele, conversando com os médicos, era estimado dele ficar de fora. E isso causou um descontentamento muito grande lá no Barcelona. Um descontentamento muito grande lá com os diretores. Por quê? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vocês podem entrar no Twitter lá, no Instagram lá de Ter Stegen e dar uma olhadinha. Então vou ler só aquela parte que está ali naquele retângulo vermelho, ó. Desde a minha última operação, que ele já operou uma vez isso daí, né? Desde a minha última operação nas costas, voltei a campo após 66 dias, quase 2 meses. Dessa vez,
Os médicos acreditam que cerca de 3 meses serão necessárias como precaução para evitar riscos. E isso causou um descontentamento danado. Por que causou um descontentamento danado no Barcelona como instituição, nos diretores? Porque todo mundo sabe que o Barcelona está basicamente a só uma assinatura ou só um documento ser verificado de voltar para um do fair play, para não ter mais problema, para abrir uma margem gigante na folha salarial. Mas a gente sabe como é que funciona a Espanha, a gente sabe como é que funciona a La Liga, a gente sabe como é que funciona a Tebas. Se isso não acontecer, o Barcelona vai precisar encontrar margem no fair play para inscrever jogadores. E Ter Stegen fazendo a cirurgia, e essa cirurgia deixando ele afastado de campo por 4 ou mais meses, abre aquela regrinha de você usar 80% do salário do jogador machucado para fazer inscrições. Então o Barcelona tinha isso daí. Se a gente não conseguir, se a La Liga ficar empurrando aí com a barriga os documentos, se nada der certo, Ter Stegen vai fazer a cirurgia, vai acontecer igual aconteceu na temporada passada com o Christensen. Entendeu? A gente vai usar a margem do salário dele para inscrever jogadores. E aí fazer inscrição no Juan Garcia, de outros jogadores que com certeza recebem um salário bem menor do que o salário de Ter Stegen. Ter Stegen já está naquela última prateleira ali, de jogador estrela do elenco e tal. E ele comunicar esses 3 meses causa esse descontentamento, porque precisa de no mínimo 4 meses. Claro que tem umas exceções, até o Miguel Galán lá, aquele advogado, eu esqueci até a função do cara, ele posta várias coisas nas redes sociais falando sobre direitos, essas coisas, tem umas margens que pode ser interpretada, mas o que dá é com 4 meses. 4 meses para lá é o básico, é o padrão que a gente conhece. E isso causou um descontentamento no Barcelona. Aí começou aquela, olha, como é que o capitão faz isso com o clube? Como é que o capitão do time, o pior capitão da história, fora tal, como se o povo... Só que tá atacando Ter Stegen já tem um tempão, né? Mas isso daí foi a gota d'água para, se alguém apoiava o jogador, para essa galera pular do barco e falar que o jogador está completamente errado, que não era para ser feito isso. Então, vamos lá. Na minha opinião, as coisas não é feita de forma aleatória. As coisas não são feitas de forma aleatória, principalmente quando tem muitas regras, quando tem muitas condutas que precisam ser feitas para dizer se é apto ou não é apto. Com certeza, não seria a palavra de Ter Stegen que vai dizer o tempo que ele vai ficar de baixa. Para o Barcelona usar essa regra, com certeza médicos da La Liga iam ter acesso aos exames de Ter Stegen, entender aquela recuperação e ia dar o prazo para começo de conversa. Então eu não acho que é um tweet, um Instagram de Ter Stegen que vai resolver se o Barcelona vai poder inscrever Juan Garcia, o Joãozinho, o Iguinho Quebradeiro, o Ramonzinho Quebradeiro, o Miguelzinho Quebradeiro. É a lei. É a lei. É o estatuto do campeonato. Então tem médicos que vai verificar, igual o povo vai no INSS, não tem um médico que vai lá verificar se está apto ainda para receber benefício ou se vai voltar para o trabalho, não tem essas coisas? Pois é. Então não é um que Ter Stegen escreveu nas redes sociais. Porém, talvez isso tenha sido uma afronta ao Barcelona, né? Talvez tenha sido uma forma de atacar. E aí agora eu vou falar por que nesse ponto eu entendo Ter Stegen. Por que nesse ponto eu entendo Ter Stegen? Para começo de conversa, é um goleiraço. Para começo de conversa, é um grande goleiro. Só parte da torcida do Barcelona que acha que Ter Stegen é ruim. Mas o mundo do futebol acha ele um grande goleiro, para começo de conversa. Tem os seus problemas com lesão, tá tendo problemas com lesões e tudo bem. Já falei aqui no canal várias vezes. Quer mudar o goleiro? Acha que precisa de um estímulo novo no gol? Tudo bem, isso é tudo válido. Só não pode falar para mim, olhar para mim e falar que Ter Stegen é mau goleiro. Esse ódio a Ter Stegen vem de longe. Vem de longe. Porque tem gente que culpa derrotas grandiosas do Barcelona e a Ter Stegen, pregando vídeo, tal. O povo não culpa a um time que não trabalhava, a um time que não treinava. Teve uma desavença de Messi com Ter Stegen lá atrás. E quem é que vai ganhar uma queda de braço dessa? Por quê? Porque Ter Stegen queria mais compromisso. Ter Stegen queria mais trabalho. E aí o seu grupo de amigos, liderado por Messi, Suárez, Busquets, Sérgio Roberto, quem mais? Seu Piquet, queria fazer treinamento de 40 minutos, treinamento de 1 hora, e o reflexo dentro de campo era aquilo ali. Você pega os números da Era Valverde, maravilha, né? Nossa, que trabalho crucificado de Valverde, foi um excelente trabalho. Tinha uma máquina na mão, jogadores históricos na mão, mas que os jogadores já estavam cansados. Os jogadores não queriam treinar, o jogador não queria correr, e Ter Stegen era um dos que não gostava desse comportamento, que cobrava mais trabalho, que exigia mais, porque no final das contas quebra lá nele. No final das contas, quebra lá nele. Uma defesa desorganizada, um time desorganizado,
Courtois é um grande goleiro. Ano passado levou 16 gols do Barcelona. É ruim goleiro Courtois agora? É o Real Madrid que não estava se comportando bem e o Barcelona que estava se comportando muito bem. E foi isso que aconteceu. E todas as pancadas, claro que o goleiro falha numa bola que é defensável, isso e aquilo, claro que falha. Então esses ataques a Ter Stegen já vem de longe. Já vem de longe. Então junta a galera que é muito fã de Messi, que diz que é torcedor do Barcelona, mas é Messi FC. Tá entendendo? Essa galera tomou um ranço de Ter Stegen. Então é como eu vou falando para vocês. Qualquer coisa que faz de positivo, ok. Qualquer passe curto que der errado, qualquer lançamento que der errado, entra no vídeo de compilado de erros do goleiro. Então o goleiro já vem recebendo ataques desde lá de trás. E aí agora vamos chegar na contratação do Juan Garcia e na situação de Ter Stegen no Barcelona. É um goleiro, Ter Stegen, sempre que jogar no Barça. Foi observado uns 2, 3 anos antes de chegar, que veio do Borussia Mönchengladbach. Chegou, conquistou espaço, virou um goleiro titular indiscutível. Sempre quis conquistar grandes títulos no Barcelona e transformar o sucesso dele no Barcelona num goleiro para virar um goleiro para ser titular da seleção alemã. Só que nesse meio do caminho encontrou o melhor goleiro da história como concorrente, Neuer. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ter Stegen lutou a vida inteira, mas quando você vai lutar contra o melhor da história na posição, você vai perder. Então Ter Stegen lutou a vida inteira para conquistar títulos do Barcelona e isso garantiu uma vaga na seleção alemã titular. Quando isso finalmente ia acontecer, que agora Ter Stegen jogar na seleção alemã a Copa de 2026, quando isso finalmente ia acontecer, o Barcelona simplesmente contrata outro goleiro e simplesmente chega no ano de Copa do Mundo e coloca o goleiro titular para escanteio. Uma coisa que Ter Stegen não estava na cabeça que ia acontecer. Então por que eu estou falando para vocês aqui que eu vou ficar do lado de Ter Stegen nessa situação? Porque se o Barcelona, ao final da temporada, chega para Ter Stegen para conversar, senta com ele e fala bem assim, Ter Stegen, é o seguinte, eu sei que anda de Copa do Mundo, eu sei que você é titular aqui, mas infelizmente a gente está querendo fazer uma mudança no gol, a gente não vê mais você como o nosso goleiro titular, estou lhe avisando aqui para a gente conversar de forma amigável, avisa para o seu empresário, e ao final da temporada, acabou a temporada, último jogo, final de Champions, passou o final de Champions, fala com o seu empresário para lhe oferecer para os outros clubes aí, tá? Se oferecer para os outros clubes. O Chelsea pode estar interessado num goleiro, chegou a estar interessado no Manhã do Milan em um momento, o City teve rumores que Ederson estava para sair, de repente se você não vê um goleiro no mercado dando sopa, você faz um contrato de 1 ano, 2 com o Ter Stegen ali, era suficiente para ele jogar em um time de ponta e garantir que ele fosse titular da Copa, pela seleção alemã. O Barcelona não fala nada com o Ter Stegen. O goleiro dá entrevista e fala, não, me vejo no Barcelona no que vem. Não estou sentindo nada diferente, sou o capitão, tenho um contrato ainda, tal, estou bem fisicamente, tal, aquela coisa. Aconteceu a lesão. O Barcelona não fala para Ter Stegen isso, não fala nada, deixa Ter Stegen aí, preso ao clube, contrata outro goleiro, Ter Stegen chega e machuca, e agora que a coisa ficou mais complicada ainda. E simplesmente quer que Ter Stegen fale bem assim, tá de boa. Um jogador que é massacrado por parte da torcida do Barcelona, um jogador que é atacado em todos os âmbitos, quando faz até uma defesa, fala assim, ele poderia espalmar a bola para outro lugar, tá entendendo? Agora, tá nessa situação aí. Eu tô falando para vocês que eu fico do lado de Ter Stegen nesse negócio, porque se coloque você na posição de funcionário dentro da empresa. Você trabalhando na empresa por um grande tempo, às vezes você fez um ano legal, às vezes você fez um ano brilhante, outras vezes você fez uma temporada mais abaixo, você vendeu mais, bateu menos meta, acontece com todo mundo. Altos e baixos, não sei porque futebol é diferente, o pessoal, tem que ter amor à camisa, jogador amor à camisa, gente. Amor à camisa. Você já se o Barcelona começar a perder, o Barcelona não fizer um projeto vencedor e chegar um Paris Saint-Germain, um City para tentar contratar Gavi, vocês acham que o cara não vai embora, não? O jogador quer ganhar. Jogadores como Xavi, como Puyol, esses caras não existem mais, não. Não existe mais. Então o jogador quer ganhar. Entendeu? Então, assim, imagine você nessa situação. Você fala assim, agora o time da gente tá bem e tal, eu vou ser titular, tá ano de Copa e as coisas vão acontecer. Do nada, o goleiro contrata, a empresa contrata um funcionário, você fala, vou ser promovido ano que vem, tô continuando aqui, agora tive a temporada acidentada, nessa temporada eu volto mais forte. Eu tô falando isso tudo antes de lesão, tá, gente? Eu sei que Ter Stegen machucou agora. O Barcelona não contratou o Juan Garcia após a lesão do Ter Stegen.
Muito pelo contrário, foi a primeira negociação que o Barcelona fez. Foi a primeira negociação que o Barcelona fez. Isso tudo sem deixar claro a situação do goleiro. Porque o Barcelona talvez não queria vender, poderia falar, Mark, ó, a gente vai mudar, você não vai ser o goleiro titular. E ele chegar e falar assim, então eu vou ter que sair. Então vamos botar a venda. Mas não falou nada, pelo menos não chegou pra gente que o Barcelona falou com o Ter Stegen que não contava mais com ele. Então você prepara, você faz planos e aquela coisa, e do nada a empresa chega, contrata outra pessoa, coloca no seu lugar, e agora você ainda tem que ficar fazendo favor para a empresa? Você tem que ficar mentindo ou não, tempo de lesão na rede social? O povo já está lhe massacrando de qualquer jeito. Ninguém tem sangue de barata, não. Ninguém tem sangue de barata, não. A torcida do Barcelona já está lhe massacrando, tem muito tempo, parte dela. Tem ano que você joga bem, tem ano que você não joga bem, tal. É assim. Temporada é assim, acontece. É porque o povo adora encontrar o vilão. E agora, depois de todo ataque que o cara recebe, o povo nas redes sociais é o pior capitão da história e tal. O que é que ele vai fazer? Você que tem raiva do goleiro, você que tem raiva de Ter Stegen, você que acha o pior goleiro da história, ele pode fazer alguma coisa para você falar bem assim, te vou tirar o chapéu. Não, o dano já foi feito. Quando você tem raiva, já era. Quando você tem raiva de jogador, já era. Nada que o jogador faça. Se ele fizer qualquer coisa, você fala bem assim, fez o mínimo. Fez o mínimo. Então, meu amigo, eu acho que o começo dessa história, o errado de tudo do começo dessa história é o Barcelona, que não comunicou a Ter Stegen desde o início que queria fazer uma mudança no gol e ele deveria procurar um novo clube em ano de Copa do Mundo. Depois que as coisas andaram, depois que o Barcelona contratou o Juan Garcia, depois que a temporada foi andando, depois que o mercado de transferência, todo mundo já está se achando, todo mundo já viu. Se o Ter Stegen está no mercado de transferência lá na abertura, de repente era outra coisa. Mas agora os times, basicamente, há uma semana, 12 dias, que o rodada do Campeonato Espanhol começa dia 16 ou dia 19, se eu não estou enganado, dia 16. Dia 16 é dia 19. Faltando uma semana para começar o campeonato, agora é a hora de Ter Stegen ir para o mercado? Eu acho que é o momento errado. Eu acho que é a hora errada. E é o que eu tô falando pra vocês. A pessoa não tem sangue de barata, não. A pessoa tá se sentindo destratada, a pessoa tá se sentindo enganada e a pessoa tá sendo prejudicada num ano que é um ano de Copa do Mundo. Que é um ano de Copa do Mundo. E pra carreira dele, isso era muito importante. O Barcelona tem que tomar muito cuidado quando faz esse tipo de gestão, porque daqui a uns dias o clube fica mal falado, fica um clube que não sabe fazer as saídas dos jogadores e todo mundo que vem pra cá sabe que vai sair como vilão. Sabe que vai sair o pessoal fazendo a caveira. E isso é horrível para a imagem e para a reputação do clube, tá? Me estendi mais do que eu gostaria. O espaço está aberto para você aqui. Espero que vocês tenham entendido do que eu falei. Não tem problema em discordar de mim. Só peço a vocês se colocarem na situação de Ter Stegen. Esquece futebol. Lembra você na sua empresa aí, você de representante, você de professor, você de médico. Se coloque na situação dele e veja o que é que está acontecendo. Tá? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aqui. Espaço está aberto. Coloque nos comentários aqui a opinião de vocês. E a gente se vê nos próximos dias, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.